Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, através do livro Espírito da Verdade, do Chico e do Valdo, psicografia do Chico e do Valdo. O Valdo e o Chico foram psicografando simultaneamente as mensagens. Já estamos no capítulo 23, que se refere ao capítulo 10, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E o item 1, ele diz assim: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Então, quando nós entramos nesse capítulo, ele aparece lá o nome no reino da ação. Novamente é uma mensagem do André Luiz, e novamente nós vamos encontrar André Luiz pedindo de nós o quê? Ação. Não contemplação, mas ação. Mudança, movimento, fazer alguma coisa. Não ficarmos em contemplação, mas tornarmos alguma coisa útil. Por exemplo, a nossa vida. Tornarmos a nossa vida útil, a nossa evolução espiritual através da ação. Não sei se vocês lembram o último capítulo, que uns capítulos atrás, lá já faz um tempo, que ele falava a ação da prece, o André Luiz. E ele gosta muito, e as mensagens dele são todas voltadas para a ação. São todas voltadas para o movimento, para esse movimento interior, essa mudança anterior, que aliás torna o Espiritismo uma doutrina, uma religião assim diferenciada no sentido no qual sentido? No sentido que os espíritos elevados, eles alavancam o nosso progresso, alavancam literalmente, eles nos empurram para a ação. E a ação é inerente ao ser humano, é inerente a nós, vamos dizer assim. Não, inerente não, desculpa. Ela é uma qualidade nossa. Tudo aquilo que nós conseguimos através da ação, nós conseguimos. O nosso espírito consegue. O que torna a nossa evolução espiritual da qualidade, vamos dizer assim, a nossa evolução espiritual. Porque nós conseguimos através do quê? Através do trabalho, através da ação. E ele, quando ele diz aqui no reino da ação, e busca nesse item, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, cabe a nós buscarmos o que é ser misericordioso, ou complacente. Se nós formos buscar no dicionário, misericórdia, o que é? Complacência, é bondade, é aceitação, enfim. Nós vamos encontrar diversos sinônimos para a palavra misericordiosos. Mas, na palavra do Cristo, na essência do Cristo, nós sermos, nos compadecermos. Aliás, o irmão X, o Humberto de Campos, ele no livro Cartas e Crônicas, ele tem lá uma crônica que se chama O Sermão da Montanha Moderno. Eu já tive a oportunidade de falar aqui com slide. Foi no começo do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando se refere ao Sermão da Montanha, eu usei esse exemplo do Humberto de Campos. E na parte que ele fala de misericórdia, de ser misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, que Jesus fala no Sermão da Montanha, ele nos lembra, nesse Sermão da Montanha moderno, que quem é o misericordioso? Quem são os misericordiosos? E ele diz assim, que os misericordiosos são aqueles que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus. E o misericordioso entende que não existem criaturas sem problemas. Todos nós somos criaturas com algum tipo de problema, ou com diversos problemas de acordo com a nossa reencarnação. E que está sempre disposto ao auxílio fraterno.
O misericordioso, ele está sempre disposto ao auxílio fraterno. Essa definição moderna, vamos dizer assim, que o Humberto de Campos chama de uma definição moderna, um sermão da montanha moderno, é uma definição bastante clara para nós. São as pessoas, aquelas pessoas que vão vivendo e vão se compadecendo umas das outras. Que vão o quê? Que estão o quê? Sempre dispostas ao auxílio fraterno. Enxergam o outro sempre com um olhar bom, veem sempre a bondade no outro e vão seguindo a sua vida alegremente. Mas não é uma alegria de bobo alegre, é uma alegria espiritual, uma satisfação íntima, uma satisfação no bem, uma satisfação no auxílio fraterno. E ele diz assim, o André Luiz, nesse capítulo, no Reino da Ação. Ele começa, é um capítulo curto, mas contundente. Como todo espírito superior nos traz aqui, nós vamos observar que os espíritos, os benfeitores espirituais, eles nos trazem capítulos curtos, mas são capítulos contundentes, porque eles são o quê? Eles conseguem agregar a mensagem tudo aquilo que nós precisamos. Eles não nos dão uma receita para a nossa vida. Eles fazem o quê? Eles nos dão um empurrãozinho através da nossa meditação, através do nosso próprio conhecimento. E cada um recebe a mensagem do benfeitor espiritual e trabalha essa mensagem na cabeça de acordo com o quê? De acordo com os seus conhecimentos, de acordo com a sua, aquilo que ele traz na sua essência da vida, das outras vidas, aquela experiência que ele traz das outras vidas. Como acontece na mediunidade também. Mas ele diz assim aqui, no reino da ação, não condene, ajude o outro, cultive serenidade, use os próprios recursos para fazer o bem, proceda com bondade, sem exibição de virtude. Seja qual for o problema, faça o melhor que puder. Não admita a supremacia do mal. Fuja de todo pensamento, palavra, atitude ou gestos que possam agravar as complicações de alguém. Ouça com paciência e fale amparando. Recorde que você, amanhã, talvez esteja precisando também de auxílio e em toda situação indesejável, mesmo que o próximo demonstre necessidade de reprimenda, observe, conforme a lição de Jesus, se você está em condições de atirar a primeira pedra. Não há necessidade de falar mais nada, né? Mais nada. Mas vamos retomar a lição do André Luiz e vamos fazendo um paralelo com a nossa vida e com a nossa conduta. Não condene, ele diz aqui no começo. Então, não condene. A gente precisa tomar cuidado com os nossos julgamentos. Ajude ao outro. Ajude o outro como? Em todo trabalho que for necessário, faça todo o trabalho que você puder interno para ajudar o outro. Estenda sempre a mão. Esteja sempre com a mão estendida para ajudar o próximo. Cultive a serenidade. Quando ele fala cultive, a gente tem que buscar nas palavras algum significado para algumas palavras também. Porque eles não lançam as mensagens, o Chico não psicografou, o Evaldo não psicografaram as mensagens à toa. Eles, nos espíritos, não vieram trazer palavras ao vento. Eles trouxeram palavras que têm um significado. Cultive. O que é cultivar? No sentido de terra. É tornar a terra fértil. Então, cultive a serenidade. Torne a sua terra, o seu corpo, o seu espírito e o seu perispírito, enfim, e tudo aquilo que compõe a sua existência na terra,
fértil através do quê? Através da serenidade. Porque quando nós perdemos a serenidade, nós perdemos a razão, nós perdemos as nossas palavras, nós perdemos os nossos atos, e aí a gente entra por um labirinto que a gente não sabe como sair dele depois. Por mais que a gente peça desculpas, por mais que nós tentemos modificar a nossa conduta, enfim, esse labirinto, essa confusão mental, mexer com o nosso campo mental é muito complicado. Mexer com esse campo mental é complicado. Então, vamos tornar a nossa terra fértil, a nossa conduta, o nosso espírito, o nosso dia a dia, o nosso temperamento fértil. Cultive a serenidade. Use os próprios recursos para fazer o bem. Nós podemos pensar que são só os recursos financeiros, né? Não, a gente se engana. Quando ele fala em recursos, use os próprios recursos para fazer o bem. É todo tipo de recurso. Também está incluído lá na mensagem o recurso financeiro. Mas recursos nós temos. Recursos intelectuais, nós temos habilidades, nós temos diversos recursos que nós trazemos que podem ser colocados a serviço do bem. Por isso que quando nós procuramos o bem e nós procuramos o trabalho assistencial, nós vamos focar aonde? Aonde nós vamos ter um maior rendimento dentro do trabalho assistencial. Nós devemos fazer o bem, sempre. E é através do bem, fazendo o bem, porque nós ainda não temos uma evolução espiritual suficiente. Eu digo assim, nós, estou falando por mim, mas numa grande parte, nós não temos ainda uma evolução espiritual suficiente, não somos espíritos evoluídos com evolução espiritual suficiente para fazermos o bem ainda da maneira que os espíritos, os benfeitores espirituais fazem. E aqueles missionários, aqueles que vêm à Terra como missionário fazem. Mas nós temos recursos para fazer o bem. Então nós vamos utilizar esses recursos e nós precisamos fazer o bem. Porque ainda como espíritos atrasados, o que nos compete ainda é fazer o bem. É através do trabalho no bem que nós vamos alterar uma série de temperamento, do nosso temperamento, alterar muito do nosso campo mental, da nossa parte psicológica, do nosso espírito, enfim, que vai fazer o quê? Através do bem, vai fazer melhorar a nossa mediunidade, vai fazer melhorar a nossa conduta com os outros seres que nos acompanham na Terra, no dia a dia, enfim, é através do bem que nós modificamos que nós nos tornamos co-criadores, que nós nos tornamos espíritos melhores, que nós temos aquela recompensa, vamos dizer assim, através do bem, que nós temos a recompensa da evolução espiritual. Ou recompensa, ou enfim, a evolução espiritual como meta a ser seguida no planeta. Seja qual for o problema, faça o melhor que você puder. Está aí mais recursos, nós temos que utilizar os nossos recursos, sem estresse, porque nós não trazemos solução para todos os problemas, e nem devemos buscar isso. Mas nós podemos, através da nossa experiência, ajudar o outro a resolver o problema dele também. Porque todos nós trazemos uma sabedoria, todos nós trazemos uma sabedoria, algo que nós trazemos de inúmeras existências, alguma sabedoria, bondade, que pode alavancar a resolver, a ajudar o próximo como a gente puder, utilizando os recursos que nós pudermos, como ferramentas que nós trazemos de experiências nossas em outras vidas, porque afinal de contas nós trazemos uma série de aprendizados, enfim, de ferramentas de outras existências.
não admita a supremacia do mal. Não admitir a supremacia do mal, o que é? Apurar os nossos sentimentos. Nós devemos apurar os nossos sentimentos, apurar o nosso pensamento. Lembra quando nós estudamos lá em Allan Kardec que o nosso pensamento, ele caminha aonde? Aonde ele é emitido? No fluido cósmico universal. E é através desse pensamento que nós sintonizamos com todas as entidades, com aqueles espíritos que estão ao nosso lado, que formam o nosso condomínio, e com os encarnados também, porque nós nos atraímos por afinidade. Então, nós devemos utilizar, apurar os nossos sentimentos, para quê? Para que uma vez apurados os nossos sentimentos, nós possamos ter um contato mais estreito com aqueles espíritos que fazem o bem, com aqueles espíritos que estão voltados para o bem, que se aproximam de nós. E com os encarnados que se aproximam de nós também por aquela questão de afinidade, pela questão da bondade. No livro no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 1, o Aulus, que é o espírito que acompanha André Luiz e o Hilário, ele leva os três vão até a um benfeitor espiritual, um instrutor. Eles vão tratar sobre mediunidade. Mas nós vamos entender que tudo se refere à mediunidade, porque tudo se refere à comunicação. Então, eles vão até esse Albério, que é esse instrutor, e ele vai falar sobre o campo mental, sobre a mente e o campo mental, no que diz respeito à humanidade, à mediunidade. E nós vamos entender, e o que nós entendemos dessa palestra do Albério com o André Luiz, o Aulus e o Hilário? Que ele diz assim, que o nosso campo mental, deve haver o quê? Uma mudança no nosso campo mental. E ele diz assim, que o nosso mundo mental, esse nosso campo mental, é como um espelho. E a nossa vida é assim, porque faz parte da nossa mente também. É como um espelho. E como um espelho, reflete a imagem daqueles que nos cercam, seja aqueles que estão de acordo com o nosso campo mental, aqueles que nos cercam, e reflete a imagem que nós criamos. E ele diz mais ainda, que nós só podemos refletir a beleza, a claridade, se instalarmos a beleza e a claridade na nossa vida. Só assim nós vamos poder refletir a beleza e a caridade. Nós somos espelhos, independente de qualquer coisa. O nosso campo mental, o nosso mundo mental é um espelho. Ele faz o quê? Ele reflete a imagem daqueles que chegam até nós e lança o quê? As imagens que nós criamos. As imagens que nós criamos. E aí, repetindo, nós só podemos lançar a beleza e o brilho quando a beleza, o brilho, a caridade fazem parte da nossa vida íntima. E como é que nós vamos modificar a nossa vida íntima? Procedendo como o André Luiz aqui alavanca o nosso espírito para nós irmos para frente, fazendo bem, trabalhando no bem. Já que nós ainda não temos aquela claridade, aquela beleza ainda incorporada no nosso espírito, nós vamos fazer o bem, nós vamos fazendo o bem, e através do bem nós vamos atingindo essa claridade. Foi assim que os espíritos superiores foram atingindo a sua evolução espiritual. Através do quê? Deixando de lado o homem velho, deixando de lado aquele homem que é vingativo, aquele homem egoísta, que só pensa nele, que acha que o mundo gira só em torno do umbigo dele, e passa a ver o quê? Um mundo maior. Passa a ver uma outra, aquele que segue com você no mundo, de uma outra forma. Sendo o quê? Misericordioso, como Jesus
nos diz lá, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles vão, o quê? O que diz Jesus? Eles vão obter misericórdia. É o espelho, é o tal do espelho. Quando você é misericordioso, você traz a luz para dentro de você, o que é que você lança para fora? A luz, a misericórdia. Então é através dessa misericórdia, através dessa mudança, é através dessa interiorização, vamos dizer assim, que nós vamos deixar, que nós vamos receber o quê? A nossa carta magna, a nossa magna carta, a nossa carta de libertação, a nossa carta de libertação. Nós vamos dar movimento, nós vamos ter evolução espiritual. E ele diz assim, ouça com paciência, não admita a supremacia do mal, fuja de todo pensamento, palavra, atitude ou gesto que possam agravar as complicações de alguém. Se nós só podemos entrar na vida de uma outra pessoa se nós pudermos ajudar. Não é? Foi assim que o Chico nos ensinou? Você só vai poder entrar na vida de uma outra pessoa se você puder ajudar. No mais, é melhor tomar cuidado com entrar na vida dos outros. É melhor tomar cuidado com aquela direção na vida dos outros. Porque nós somos responsáveis pelo que pensamos e fazemos. Exatamente. Porque nós somos, o Pedrinho está falando, é a verdade. Porque nós somos responsáveis por, quando nós tomamos alguma atitude com relação à vida das outras pessoas, nós fazemos o quê? Nós somos responsáveis pelas atitudes dela. E é como o Emmanuel nos fala, que toda pessoa que você puder ajudar, que você puder escutar, toda pessoa que você... Eu me lembro sempre quando eu vou entrando na creche, eu me lembro sempre das palavras do Emmanuel, que é um trabalho assistencial, ou se eu fosse em qualquer outro tipo de trabalho assistencial. Quando eu vou entrando na creche, eu vejo alguma pessoa certa, e eu me lembro sempre das palavras do Emmanuel. O que ele diz? O que ele nos diz? Ele diz assim, olha, ouça todas as pessoas. E ouça, porque nós não conhecemos as pessoas pela aparência delas. Mas aquela pessoa que está ali, que nós julgamos, fazemos um julgamento precipitado, se nós deixarmos de lado, ela pode entrar no mundo espiritual pelas portas do suicídio. Então, é assim que nós devemos proceder. É ouvir com paciência e falarmos o quê? Amparando. Ouça com paciência e fale amparando. E aí ele nos lembra o quê? Que nós somos ainda seres em evolução. Nós ainda estamos em evolução, nós ainda somos atrasados, espíritos atrasados, nós ainda mantemos o nosso pensamento por conta daquilo que nós vivemos na Terra. Não sei se é justificativa, mas vamos dizer assim, nós ainda mantemos o nosso pensamento com altos e baixos. E à medida dos altos e baixos, nós atraímos o quê? Aqueles espíritos, nós atraímos outros pensamentos, nós atraímos outras formas de pensamento para nós, e nós emitimos esse pensamento em favor do outro ou prejudicando o outro de acordo com essas ondas, de acordo com esse eleva, abaixa, eleva, abaixa, eleva, abaixa. Ele nos lembra como? Recorda que você amanhã talvez esteja precisando também de auxílio, porque nós não sabemos o que nós nos trazemos no nosso perispírito, quais são as provas que nós vamos passar. E em toda situação indesejável, mesmo que o próximo demonstre necessidade de reprimenda, observe conforme a lição de Jesus. Se você está em condições de atirar a primeira pedra. Se nós pudermos ajudar,
Muito bem. Se nós não pudermos ajudar, é melhor nós ficarmos calados com relação à vida alheia, ao próximo. Diz aqui o André Luiz. E é assim que nós devemos manter a nossa conduta. A nossa conduta deve ser dessa forma, como ele diz aqui. Mas isso não é uma receita. Isso não é uma receita. Por que não é uma receita? Porque se fosse uma receita, a gente pegaria cada item desses e, sabe, como cada item, aí nós teríamos um padrão, se nós tivéssemos um padrão. Porque, na verdade, nós não temos esse padrão. Cada um está dentro de um padrão de evolução espiritual. A receita não funciona nos livros espíritas. O que funciona nos livros espíritas? O que funciona nos benfeitores? O que funciona através da palavra dos benfeitores espirituais? A mudança, a ação, dentro das nossas possibilidades. Mas, dentro das nossas possibilidades, utilizando o máximo das nossas possibilidades, utilizando o nosso maior esforço, trabalhando como? Até o limite das nossas forças. Até o limite das nossas forças. Aí sim, porque não é uma receita. Nós encontramos assim, se nós formos numa livraria grande, como nós temos livrarias grandes aqui em São Paulo, nós vamos encontrar muitos livros de autoajuda. Se nós pegarmos todos os livros de autoajuda e formos lendo, nós vamos tirando lições, obviamente, de todos esses livros. Mas muitos deles trazem como receita para a nossa vida. Só que aquilo é bonito, é uma coisa bonita, como um filme, como algo assim que traz, mas nós não conseguimos aproveitar tudo devido à nossa evolução espiritual, à nossa diferença na evolução espiritual. E o Espiritismo, as mensagens espíritas, elas não acontecem assim. Elas vão trabalhando sempre com o nosso rendimento, com nós aproveitarmos o máximo do nosso rendimento, tirarmos o maior rendimento para a nossa vida. E é assim que nós vamos caminhando, sem condenar, cultivando a serenidade, utilizando os próprios recursos para fazer o bem, pegando aqueles recursos que eu tenho lá, internos, financeiros, enfim, todos os recursos que eu tenho para fazer o bem e fazendo o bem dentro das nossas possibilidades. Não admitindo que o mal tome conta, onde existe o bem, não deixar o mal tomar conta, não deixar o ácido, o veneno, não deixar criarmos no nosso coração o veneno e o vinagre, como diz o Emmanuel também, numa das mensagens ele fala assim, que nós podemos engarrafar no nosso coração vinagre e fel. Porque quando chegar a hora do nosso testemunho, que nós não tenhamos no nosso coração engarrafado o quê? O vinagre e o fel. Então, que nós tenhamos o quê? Pureza no coração. E nós possamos seguir o quê? O Sermão da Montanha, que é o quê? Que Humberto de Campos fala lá no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é a nossa carta magna, que é a nossa carta de libertação, que é o quê? Que ele fala para quem? Para o Brasil. Que ele fala para o Brasil, no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é a nossa carta magna, é o quê? São as bem-aventuranças, entre outras palavras, né? Ele não fala exatamente isso, mas que o Sermão da Montanha serve como a nossa carta magna, como a nossa mudança interior, como a mudança do pensamento e a nossa mudança do quê? A nossa mudança do mundo mental. Nos tornarmos o quê? Espelhos que vão o quê? Lançar o nosso campo mental nos torna espelho que vai lançar o quê? A beleza, que vai refletir, né, na verdade, que vai refletir a beleza, a claridade. Se nós cultivarmos isso na nossa vida íntima, como diz o Albério no livro Nos Domínios da Mediunidade. E vale a pena a gente ler esse capítulo, porque
toda vez que fala de campo mental, diz respeito ao nosso dia a dia, diz respeito à nossa vida, sobretudo agora que nós estamos passando por uma fase no planeta de mudanças drásticas. Então, vamos encontrar mudanças mais drásticas ainda pelo andar da carruagem. Vamos encontrar mudanças mais drásticas, que deveríamos ser pacíficos, ainda não somos. Deveríamos deixar de lado a guerra, ainda não deixamos. Quantos países ainda estão em guerra? Quantas pessoas ainda estão lá fomentando a violência, a guerra e tudo mais? Quantas tramas são feitas no mundo espiritual para que o planeta entre em guerra? E são feitas com quem? Com os nossos espíritos, quando eles saem do corpo e vão em direção ao plano espiritual, no momento em que nós estamos dormindo, no momento em que nós vamos em direção à nossa sintonia. Porque tudo é sintonia da nossa mente. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém gostaria de fazer alguma observação? Se não, eu vou gostaria de lembrar a todos de novo do nosso almoço fraterno, do nosso almoço beneficente no dia 11 de junho, ou dia 10 de junho. No dia 11, desculpa, tá certo. No dia 11 de junho, lá em Diadema, a nossa tradicional feijoada, ou as nossas tradicionais feijoadas, né? Porque feijoada tradicional, feijoada vegetariana, para aqueles que são vegetarianos, para aqueles que não se alimentam de carne, mas que não impede de todo mundo conhecer o trabalho do Lar do Alvorecer. As atividades assistenciais, as atividades de divulgação do Grupo Espírita Kaibachuta, que aliás eu coloquei lá no quadro, as atividades assistenciais e as atividades, porque já estavam as atividades doutrinárias. Hoje nós vamos poder encontrar lá no quadro, lá no final, as atividades assistenciais e as atividades de comunicação e divulgação do Grupo Espírita Kaibachuta, que é um grande grupo, né? Que realiza um grande trabalho. Pelo menos nós vamos tentando, né? Realizar um grande trabalho em torno da... Oi? E mantê-lo de pé. E mantê-lo de pé, logicamente. Então vamos marcar nas nossas agendas aí, dia 11 de junho, o almoço fraterno, que a gente precisa dos recursos também para poder dar continuidade aos trabalhos que são realizados na creche e no grupo como um todo, né? Em todo o trabalho assistencial do grupo. Boa noite a todos e até a próxima oportunidade.